Eu, você, todos nós precisamos conhecer a Deus. Tá, mas o que exatamente seria conhecer a Deus? Na Bíblia existe a lei da primeira menção, que é basicamente onde aparece uma palavra pela primeira vez, ali tá o significado dela. E para saber o que é conhecer a Deus, nada mais justo a gente ver na Bíblia, aonde tá a palavra conhecer, o verbo conhecer, pela primeira vez. Isso tá lá em Gênesis 4:1, que vai dizer: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Eu tava lendo no meu computador porque é de uma versão que a minha Bíblia não é. Minha Bíblia é King James, a versão diz: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Talvez na sua versão diga conhecer ou relações sexuais, mas o conhecer bíblico tem a ver com a intimidade da relação sexual. Então conhecer, segundo a Bíblia, é um nível de intimidade semelhante ao de um marido e uma mulher fazendo sexo. Agora faz até um pouco mais de sentido, né? Por que Jesus chama a gente de noiva? Por que temos que ser noivas preparadas e esperando o nosso noivo? Ou seja, ao longo da Bíblia nós somos comparados à noiva de Cristo, ou seja, Jesus quer realmente nos conhecer de fato. Conhecer do sexo não é um sexo literal, quer dizer que é conhecer sem nada esconder um pro outro, é conhecer intimamente, profundamente, o que você tem de mais íntimo, entendeu? Vamos ser maduro, né? Pelo amor de Deus, eu não tô falando pra... Enfim, é o conhecer real que Jó vai falar no capítulo 42, versículo 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Guarda esse versículo que já a gente volta nele. Mas enfim, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Ouvir a respeito de Deus. Mas agora os olhos dele contemplaram. Ele pôde ter uma experiência com Deus. É isso que Deus nos chama para conhecer ele. Mas antes de eu começar a te falar o como conhecer a Deus de fato, você deve estar se perguntando pra quê? Pra que eu vou conhecer Deus? Por quê? Qual é a tamanha necessidade? Porque nós dependemos de Deus. João 1, um famoso que todo mundo ama, e eu amo demais. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. Ok, sem ele nada teria sido feito. Então se eu existo é porque Deus existe e tem um propósito pra mim aqui nessa terra. Isso é fato. Tá, então qual que é o caminho? Como conhecer? Antes de eu te ensinar a conhecer Deus de fato, eu preciso te ensinar a reconhecer. A gente pode até entender o quão dependentes somos de Deus, mas reconhecer isso completamente diferente, é outra história. Vamos voltar para Jó, para onde eu tinha dito antes. A última vez eu tinha lido o versículo 5, agora vamos ler o 5 e o 6 por completo. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Cara, não tem como reconhecer quem Deus é, não tem como reconhecer a grandeza de Deus, a dependência que a gente tem de Deus, sem antes se arrepender sinceramente. A verdade é que sem arrependimento você não vai chegar a lugar nenhum, porque arrependimento é mudança, e mudança do quê? Do nosso eu que é podre. Então se você espera que vai conseguir conhecer Deus sendo podre, sem se arrepender, sem se derramar diante dele, sem se entregar, não vai chegar a lugar nenhum, parceiro. O arrependimento é necessário. E é necessário o menosprezo a mim mesmo. Entender que você é muito pequeno, sabe? Aí você vai entender o tamanho de Deus, a diferença para você conhecer Deus. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então vamos lá, como conhecer? Qual que é o caminho? Vamos voltar para João, dessa vez capítulo 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pô, esse versículo tem muita aura, não dá. Enfim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Vamos lá, Jesus é Deus? É. Deus Pai é Deus? É. Como que a gente tem acesso ao Deus Pai? Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E o Espírito Santo é Deus? É. E como que a gente tem acesso ao Espírito Santo? Como que a gente teve o acesso ao Espírito Santo, nós, humanidade, quando Jesus partiu daqui da Terra? Então, realmente, pra gente ter acesso pleno a Deus por completo, é só por meio de Jesus. E eu já tinha te dito isso em João, agora eu só deixei um pouco mais claro. Então conhecer Jesus, conhecer Deus Pai, conhecer o Espírito Santo, conhecer Deus completo, plenamente. Para conhecer Deus é necessário conhecer Jesus. E eu falei agora há pouco sobre arrependimento. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Quem fala isso é Jesus, meu parceiro. João Batista também fala, mas Jesus fala também. E esse é o foco aqui hoje. Então para conhecer Jesus é necessário arrependimento. Mas tá bom, eu me arrependo.
dos meus pecados, eu me arrependo e me menosprezo diante de Deus. Eu entendo o tamanho dele e o meu. Agora, como conhecer Jesus? Como encontrar ele? Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Meu irmão, do que vale buscar a Deus, tentar buscar a Deus, buscar Jesus, tentar pelo menos, se não for de todo o seu coração? Tu não vai achar nada, não vai achar nada. Cara, Deus é muito maneiro, ele é assim, ou é tudo ou é nada, ou é de todo o coração ou é nada. Tu procura de todo o coração e você vai achar. Ele tá falando aqui: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Cara, se a palavra de Deus tá falando, não há nada que vá ao contrário disso. Não existe exceção pro que Deus tá falando. A única exceção é que ele já tá falando. Se não buscar de coração, não vai encontrar nada. Para buscar ele de todo o coração, é necessário, antes de buscar conhecer Jesus, entender e se deixar, se permitir ser conhecido por ele. Lembra sobre o conhecer? Sobre um casal, um conhece o outro. Os dois têm que se conhecer. Não é só um lado conhecendo o outro. Os dois se conhecem. Então, cara, pra buscar Jesus de todo o seu coração, abre o seu coração primeiro. E deixa ele entrar aí, pô. Deixa que o resto ele arruma, cara. Esse cara sabe muito mais do que você. Muito mais do que eu também. Muito mais do que qualquer um daqui. Então, cara, é isso, e persevere, sabe? Tipo, vai de todo o coração e não desiste, porque você sabe, cara, no fundo você sabe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os sonhos dele são muito maiores, ele é tudo. Sem Jesus não vale a pena viver, não vale a pena nem tentar. Até porque Deus não é um Deus de tentativas, é um Deus de vai lá e faz. Mas enfim, acredito que esse vídeo foi um pouco mais rápido. Eu não sou de pedir isso, mas se esse vídeo te edificou, peço que se inscreva e acompanhe, porque o próximo vídeo é uma continuação direta desse daqui e vai estar muito bom. É isso aí, fiquem com Deus.